Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Nós vamos falar aqui algumas coisas que alguns de vocês já sabem, mas que alguns não sabem. E precisamos alinhar todo o corpo para que o corpo marche coeso. Levítico 23, 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Porque este texto é importante? Porque nos dá informações importantes para destravar encantamentos malignos na nossa mente. Aleluia. A Bíblia diz que as festas são do Senhor. As festas não são de um povo ou de outro povo. As festas são dele. Outra coisa que a Bíblia diz: as festas são fixas. Elas não mudam. Elas não vão caducar. Elas não deixam de acontecer. Em outras passagens, a Bíblia diz que essas festas são perpétuas. São festas perpétuas. E o Senhor, na idade apostólica da igreja, está trazendo de novo este conhecimento para que haja alinhamento do seu povo. Porque as festas dele são encontros que nós somos convocados através de santas convocações. Aleluia. E quando Deus faz uma convocação, ele tem propósito nessa convocação. Ele quer ministrar o seu povo. E aí no livro de Levítico, então, há uma lista dessas festas. E aí no versículo 23 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel dizendo: No mês sétimo, ao primeiro dia do mês, hoje, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Coisa que o apóstolo já falou. Essa é uma festa muito importante, por quê? Porque ela marca a passagem para o segundo momento das festas. Existem as primeiras festas e as segundas festas. E essas festas, a festa que nós estamos hoje, que é a festa das trombetas, ela marca a transição desses dois grupos de festas. Por isso é uma festa muito importante, é uma festa com características peculiares e que eu vou falar aqui com vocês. A primeira delas, ela é chamada de festa das trombetas, porque deveria se soar as trombetas no meio do povo. Por quê? Porque as trombetas tinham sido ensinadas para o povo com funções específicas. Quais? Descritas no livro de Números, capítulo 10. Vamos lá. Nós vamos fazer essa primeira parte da palavra, uma palavra de conhecimento, para que você saiba o que está acontecendo e se sinta seguro para fluir no profético, que é a segunda parte da palavra. Tá bom? Também é uma parte importante, porque a palavra de Deus é como espada que vem trazendo discernimento, vem desfazendo os enganos da nossa mente, os enganos da religião, vem trazendo clareza para nós. Sim. Obrigado, Senhor. Aleluia. Números capítulo 10. Deixa eu ver aqui que eu já mudei toda a ordem. Aleluia, né, Daniela? Muito bem. Vamos achar. Aleluia. O livro de Números é onde o Senhor dá a ordem do porquê que o povo deveria fazer as trombetas e para que elas seriam usadas. No capítulo 10, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é que uma das primeiras funções da trombeta é organização do povo, é comunicação do povo, é uma só ordem no meio do povo, é a submissão do povo. Imagine que eram 3 milhões de pessoas, mais animais, criação e tudo mais, que precisavam se mover. Como é que o Senhor estabeleceu que aconteceria esse movimento? Ao som das trombetas. Então o Senhor estabeleceu, olha, as trombetas vão ter um propósito.
eles vão usar elas em casos específicos. O primeiro deles é para que todos saibam que é hora de se mover. Só os proféticos reconhecem a ordem. Festa das trombetas, é hora de se mover. Eita! Amém? É hora, quando toca as trombetas, é hora do povo se preparar, porque chegou o tempo do avanço. Aleluia! Muito bem, então a primeira ordem é essa. O povo ouvia o som das trombetas e se preparava para marchar, se preparava para avançar. Depois a Bíblia diz: quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Outro assunto importante: aonde era a tenda da congregação? O tabernáculo ali. E o povo, antes de se mover, deveria se unir para ouvir uma direção espiritual. Então, quando tocava a trombeta, o povo já sabia: bom, vamos todo mundo lá, os príncipes, os cabeças, vamos lá e vamos ouvir qual é a direção do Senhor para que a gente se mova. Então, ao som da trombeta, o povo também sabia: é hora de receber de Deus orientação. Amém? Outra questão. Aí diz aqui: quando tocar uma só vez, se ajuntarão os príncipes e os cabeças. Quando as tocares de rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado do oriente. Quando a segunda vez tocar de rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, porém não a rebate. Então eram diferentes tipos de toques para cada tipo de movimento. E o povo conhecia tudo aquilo. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros, será isso por estatuto perpétuo. Perpétuo. O Novo Testamento anula o estatuto perpétuo? Não. O estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Então a trombeta era uma forma de relacionamento mútuo. Não era só tocava a trombeta para que Deus falasse com o povo, mas o povo também, quando tocava a trombeta, o fazia para ser lembrado pelo Senhor, para que o Senhor intervisse numa situação. Então, na festa da trombeta também é o tempo da intervenção de Deus naquilo que você está se posicionando. Amém? Tocamos a trombeta para que haja memória de nós perante o Senhor e o Senhor intervenha. Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, das vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, como hoje, primeiro dia do sétimo mês, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, os sacrifícios, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Para isso serviam as trombetas, e o Senhor fez uma festa específica das trombetas, para que aspectos específicos deste mandamento aqui que nós acabamos de ler fossem ativados, utilizados, liberados no meio do povo. O primeiro deles que nós vamos falar é para que haja alinhamento para avanço, certo? Então a festa da trombeta é sempre um tempo onde o Senhor, Ele traz consciência, traz lucidez ao povo sobre aquilo que está desalinhado, porque dá para a gente marchar em direção a algum lugar e ter êxito se houver desalinhamento? Não. A festa das trombetas também traz um aspecto específico no livro de Jeremias, capítulo 6, eu acho que versículo... Cassinha, põe aí, versículo 17. Não adianta nada escrever se Deus quer falar outra coisa, não é mesmo? Então a gente fala o que Deus quer falar. Olha lá. Também o Senhor falando: também pus a palavra sobre vós, dizendo: estais atentos à voz da buzina. Em algumas Bíblias ao som do chofar, em outras Bíblias ao som das trombetas. Mas disseram: não escutaremos.
Então, o livro de Jeremias inteiro, ele trata o shofar, Jeremias tem um versículo que agora eu não lembro, ele fala assim: quando eu ouvi o som do shofar, eu tremi inteiro. Porque eu sei que quando Deus toca o shofar, é tempo de conserto, é tempo de alinhamento. E uma das coisas que o Senhor mais impunha para o seu povo, e aí entra o texto que o apóstolo citou aqui, Deuteronômio 29 e 30, ele diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra, não sucumbam aos costumes da terra, não se rendam, não se prostrem perante os deuses da terra, porque isso vai trazer maldição sobre vocês. Por que eu estou trazendo isso para nós aqui? Porque nós pensamos que isso não há no nosso meio, mas há no nosso meio. E nós precisamos, na festa das trombetas, entender esse alinhamento e nos posicionar contra essa mistura que há dentro da nossa cultura. Por isso, na festa das trombetas é tempo de alinhamento de calendários. Alinhamento de calendários. Por quê? Porque a festa das trombetas é marcada num dia onde se comemora o início de um novo ciclo da criação. É aniversário da criação. Nós vamos falar mais sobre isso. E nesse tempo é quando zera o cronômetro. Zerou. Zerou. Vamos começar de novo. Então é importante que haja alinhamento. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Esse capítulo 7 do livro de Daniel está falando sobre os governos que seriam estabelecidos na terra e o que esses governos fariam na terra. É uma profecia. E aí no versículo 25 diz que este governo proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, esse texto ele fala de que uma das estratégias dos governos estabelecidos na terra seria mudar os calendários, para que houvesse desalinhamento do povo, para que o povo não compreendesse as coisas. Então é por isso que eu vou trazer algumas coisas aqui a respeito do calendário, para você entender, para ir caindo da sua mente a ideia de que isso é uma festa judaica, de que isso é uma coisa sem importância, de que isso é judaização da igreja, ou que isso é uma coisa que ficou lá atrás, mas que você entenda que na verdade o que está acontecendo no tempo apostólico, na idade apostólica da igreja, é que o Senhor está tocando trombetas, levantando profetas, liberando sons de alinhamento, para que essas coisas que adentraram no costume da igreja sejam removidas, para que a maldição seja removida junto, certo? Então, esse calendário que nós conhecemos, vamos falar um pouquinho do calendário. Esse calendário que nós conhecemos como calendário gregoriano, que nós achamos que é o calendário, que é a vida, que é assim, que sempre foi assim, que eternamente é assim. Na verdade, isso é só você pesquisar no Google, para você ter detalhes, mas os historiadores eles dizem que este calendário foi instituído em 1582. Isso não foi sempre assim, isso é recente. 1582, esse calendário que nós seguimos, que a vida funciona, ele foi estabelecido dessa maneira. Por que ele foi estabelecido dessa maneira? Para que houvesse alinhamento da Páscoa com o equinócio de primavera. Ou seja, existia entre os costumes pagãos uma grande comemoração que era os sacrifícios feitos no equinócio para a consagração da colheita. E havia grande costume naquela época. E pensa, a igreja cristã era um pequeno povo, era um povo insignificante. Só que esse povo começou a crescer. E chegou uma hora que eles começaram a ver o seguinte: a gente mata, persegue esse povo e eles só se fortalecem. E então eles criaram uma outra estratégia. Qual outra estratégia? Unir, trazer os costumes da igreja junto com os costumes pagãos e começar a fazer uma mistura. E dentro dessa estratégia profetizada no livro de Daniel, começou a haver a alteração do calendário da igreja, que no início não foi aceito.
esse calendário que nós aceitamos hoje não foi aceito por todas as igrejas. Por exemplo, a igreja da Grécia só foi aceitar isso muitos anos depois. A igreja da Turquia só foi aceitar isso muitos anos depois. Não é uma coisa comum. Muita gente morreu no meio disso. Hoje houve muita revolta de algo que nós chamamos como uma coisa normal. Para vocês terem uma ideia, o calendário que existia antes desse calendário gregoriano era o calendário estabelecido por um homem chamado Július, e este homem, ele mudou o calendário por volta de 46 a.C., ele trouxe essa mudança porque os calendários eram testados sempre em vários calendários. E o que acontecia na época? Chegava uma hora que, por causa do ano bissexto, porque eram calendários feitos por homens, e eles apresentavam falhas. Então, se você digitar no Google, assim, por exemplo, ano da confusão, vocês vão chegar no estabelecimento desse calendário aqui de julho, onde houve um ano com 15 meses. Porque eles não sabiam o que fazer para tentar organizar o calendário. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês com essa explicação é que aquilo que você pensa que é sólido é uma mentira, é um engano, é uma infiltração. E que a igreja que se move pela alma, ela fala, mas o que tem, gente? Ai, que bobagem, sabe? Esse povo fica inventando essas coisas, fica querendo, porque não quer despertar do sono da morte. Mas o som da trombeta é para nos despertar desse sono da morte. Por quê? Porque nós servimos a um Deus, como diz a Bíblia, agricultor. Um Deus que pensa em plantio e que pensa em colheita. E qualquer pessoa que trabalha com plantio e com colheita, trabalha com um tempo certo. Deus tem uma agenda. Quando o Senhor estabelece a festa das trombetas, é a festa do alinhamento das agendas. Para que todo mundo se mova e avance em direção a um objetivo específico. Então nós precisamos despertar para o meio disso e entender. Não só o que acontece no nosso meio hoje, não só na igreja Deus é Bom, mas em meio à igreja apostólica em geral, que está despertando para o apostólico, é que a igreja já aceita essas festas, mas ela está verdadeiramente comprometida com o calendário pagão. O calendário mais importante é o calendário pagão. E a grande questão é, muitas das igrejas ainda até acolhem as festas do Senhor, mas dão importância maior às festas pagãs. E a Bíblia é clara e diz, Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Se nós queremos bênção no nosso meio, nós precisamos nos posicionar e reconhecer, olha, esse calendário que foi distorcido, essas festas que foram trazidas para o meio da igreja, foram acolhidas pela igreja, são festas pagãs, são festas mentirosas, e a igreja não pode ter parte com isso. Do que eu estou falando? Do Natal. Apóstola, mas o Natal é o nascimento de Jesus. Não é. Não é. A festa do Natal foi estabelecida para que houvesse esse sincretismo, porque era uma festa muito antiga, existia toda uma cultura ao deus Mitra, eram 7 dias de festa, com muita orgia, com muita comilança. Os romanos comemoravam essas festas. Os historiadores dizem que chegou um tempo onde Constantino resolveu falar que se tinha se convertido ao cristianismo. E aí ele se converte ao cristianismo e pega tudo aquilo que ele adorava e começa a estabelecer no calendário da igreja. Em 440 depois de Cristo é estabelecido o Natal como uma festa cristã, atribuindo-se aquele dia ao nascimento de Jesus. Mas para você pensar, por exemplo, mas o que tem? Se não é Jesus, esse é o argumento da igreja almática. O que tem a gente comemorar o Natal? O importante é que o nome de Jesus seja celebrado. O importante é que as pessoas fazem cantata e as criancinhas cantam e não sei o que, não sei o que. Isso é a igreja insistindo em permanecer dormindo, a igreja insistindo em permanecer aliançada ao paganismo. E enquanto nós nos posicionarmos dessa forma, haverá maldição no nosso meio. Dura essa palavra, mas esse é o som da trombeta. Enquanto a igreja não se posicionar, outro exemplo,
Daí, nesse desalinhamento de calendários, inventaram um novo ano novo. Então, inventaram um ano novo que começa no dia 1º de janeiro, que também é uma festa de adoração pagã. Aí isso chega no Brasil, encontra um sincretismo com uma festa, uma entidade que é cultuada no mar. Vamos juntar as coisas, a gente já passa o ano novo na praia, já joga flor no mar, já pula as ondinhas. E aí, quantos evangélicos você conhece que vão passar o tal do ano novo na praia? O que a gente não entende? Gente, esse dia é um dia de outra festa, de adoração a uma entidade maligna. Nós não podemos fazer parte disso. Não podemos fazer parte. Aí a igreja fala, não, mas a gente faz então o nosso ano novo na igreja. Daí a gente vem todo mundo de branco para a igreja. E aí à meia-noite a gente fica todo mundo ajoelhado e entrega o ano que não está começando ao Senhor. Que horas? Meia-noite. Como que a gente faz? 10, 9, 8. Gênesis, que a viração do dia é 6 horas da tarde. Não acontece nada meia-noite. Meia-noite é um horário maligno, é uma entrada num governo de trevas. A igreja precisa se posicionar. Quando que vira o dia na Bíblia? Gênesis diz que a viração do dia é 6 horas da tarde. Nós precisamos nos posicionar. Quando começa o ano? Hoje. Hoje começa o ano. Hoje começa um novo ciclo na agenda de Deus. É hoje. E nós precisamos nos posicionar nesse dia. Ah, mas apóstola, o que eu vou fazer? Luto, chora, fica triste, porque você não vai mais colocar aquela árvore celta na sua casa. Sabe o que significam aquelas bolinhas penduradas na árvore celta? Cabeças de pessoas mortas. Esse é o simbolismo. Nós precisamos estudar a igreja. Eu tinha até falado com o apóstolo, eu ia trazer slides aqui para trazer isso para vocês, mas o assunto de hoje não é esse. Não é esse. Eu estou aproveitando que nós ainda não estamos sobre o encantamento maligno da adoração de um menino Jesus. Porque eu não adoro um menino, eu adoro um rei. Rei sobre todos os reis. Um rei de olhos de fogo. Não adoro nenhum menino pelado pobre. Não adoro. Não adoro nenhum menino que fica debaixo do jugo da rainha do céu. Não adoro. Não. Nós adoramos um rei. A igreja precisa se posicionar e banir esses costumes pagãos do seu meio. Nós precisamos nos posicionar. É uma perda? É, porque nós temos todo o envolvimento almático com essas celebrações. Quando que nasceu Jesus? Em tabernáculos. Jesus nasceu em tabernáculos. Como que nós sabemos isso? O Evangelho de João diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O livro de Colossenses diz que toda a plenitude de Deus habitava nele. Jesus era o próprio tabernáculo onde se cumpriu a promessa. Isaías diz, ele é Emanuel, Deus conosco. Quando que Deus promete que ele habitaria no nosso meio? Em tabernáculos. Ai, apóstolo, mas isso é interpretativo. Tá bom, então existem outras passagens. Qual que é a mais específica? Quando se define no livro de Lucas que Zacarias era sacerdote, estava servindo no templo. O que essa informação diz? Zacarias tem lá a árvore genealógica, diz, a gente sabe de qual tribo ele era, é só você procurar também o estudo e vai descobrir que ele servia no turno de Abias. No turno de Abias, esse turno acontecia por volta de junho, julho. A Bíblia diz que quando terminou o seu turno, ele foi para casa e fecundou a sua esposa. Quem fecundou sua esposa? De João Batista. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Quando elas se encontraram, as duas barrigas, está tudo lá cronológico. Jesus havia sido fecundado depois. Quando você vai estudar os costumes, a Bíblia diz que quando João e Maria chegaram em Israel, não havia em Jerusalém. O que eu falei? João e Maria, historinha, né? É porque eu estou destituindo historinha.
Quando eles chegaram em Jerusalém, não havia vaga nas hospedarias. Por quê? Porque era festa de tabernáculos, e é um mandamento que todo o povo de todo lugar viesse a Jerusalém. Então é óbvio, não havia aonde eles se hospedarem. Se esse período fosse em dezembro, neva em dezembro em Israel, não daria para montar o presépio, como o povo gosta de montar. Não daria para os pastores estarem ali, porque os pastores não pastoreiam nesse período, porque as ovelhas estão guardadas porque está nevando. Existem inúmeras evidências. A Bíblia diz que Jesus teve no seu ministério 33 anos e meio, morreu na Páscoa. 6 meses para trás é quando? Tabernáculos. Ele nasceu 33 anos e meio antes de março. Quanto é isso? Outubro? Tabernáculos. Ou seja, Jesus nasceu em tabernáculos. Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu em dezembro, quem é adorado em dezembro, é um Deus chamado Mitra. Outra alteração que foi feita muito grave, a primeira festa, a festa que abre o portal para que a gente receba a revelação das outras, é o Shabat. O que acontece quando houve alteração, quando a Igreja Católica alterou os costumes da Igreja Cristã? Transferiu o dia do Senhor de sábado para domingo, usando qual desculpa? Que Jesus ressuscitou no domingo. Mentira, porque a Bíblia diz no livro de Lucas que assim que terminou o sábado, Maria foi ao sepulcro. Quando termina o sábado? 6 horas da tarde, não é no domingo, 6 horas da tarde. Quando chegou lá, Jesus já não estava, então ele ressuscitou quando? No Shabat. É óbvio que Jesus, o próprio Shabat, ressuscitou no Shabat e estabeleceu o descanso eterno para toda a humanidade. Agora, por quê? Porque se a gente desobedece, a gente se desalinha. E se a gente se desalinha, nós não vivemos bênção. Então, não há como eu falar, eu estou me alinhando com o Senhor se eu não me alinho com o calendário do Senhor, com os tempos do Senhor. Por quê? Porque Deus marca compromisso e cumpre compromisso. Deus tem uma agenda. Aleluia. Deus tem uma agenda e Ele cumpre essa agenda. Estabeleceu a Páscoa, cumpriu a Páscoa. Estabeleceu tabernáculos, cumpriu tabernáculos. Estabeleceu Pentecostes, cumpriu Pentecostes. E assim será também no cumprimento profético, quando Ele vier buscar a sua igreja. Ele também seguirá uma agenda. E se a igreja estiver num outro lugar, porque acha que naquele dia não está acontecendo nada, o que vai acontecer? O cumprimento da palavra que diz que as noivas não estavam preparadas, porque elas não sabiam a hora que isso aconteceria. Então nós como igreja não podemos mais tolerar esses costumes pagãos no nosso meio, achar normal, defender, falar, o que tem? O nosso Deus não é um Deus que tem, é sim, sim, não, não. E Ele fala, eu não tolero esse tipo de costume no meio do meu povo. Então nós precisamos remover do calendário da igreja essas dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia do não sei o que. A igreja e o altar é para coisas do Senhor, festas do Senhor, onde nós nos encontramos com Ele, somos ministrados por Ele. Amém? Amém. Primeiro aspecto é, vamos começar um calendário novo? Vamos, mais posicionados, amém, mais conscientes. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Depois, antes de chegar o Natal, antes de chegar o encantamento do Natal, eu vou trazer uma palavra específica em todos esses versículos bíblicos para martelar bem essa estrutura religiosa na sua cabeça e destituir essa estrutura e você começar a receber revelação de um Jesus de poder, não de um Jesus aprisionado dentro de uma estrutura religiosa, não de um Jesus aprisionado dentro da estrutura da Rainha do Céu. Outro aspecto muito importante, aspectos proféticos que dizem respeito à festa das trombetas. A festa das trombetas anuncia a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. O ano passado, nessa mesma data, eu preguei sobre isso. Então não vou pregar sobre isso esse ano, porque este ano o Senhor está nos convidando para viver outras coisas. O ano passado, para que você entenda o que Deus está fazendo, o ano passado o Senhor estava enchendo uma medida. Então ele estava derramando coisas proféticas em nós, nos enchendo. Agora ele está fazendo o quê? Nos preparando
Porque o ano que vem nós vamos fazer 12 anos como igreja. E é hora da gente começar a corpar o leão. Uma igreja que atua verdadeiramente. Não só uma igreja que recebe e não faz absolutamente nada com isso. Mas uma igreja que recebe e faz uso daquilo que ela recebe. Nós estamos começando a adentrar esse tempo. Então o Senhor está trazendo as palavras para a ordem do prático, para a ordem, saindo da ordem do profético para a ordem do apostólico, porque tem que se materializar. Certo? Então por isso que a palavra que o Senhor vai nos entregar hoje é uma palavra que diz respeito à nossa vida, agora, hoje. Mas nós estamos fazendo esse embasamento histórico e profético. Certo? A festa das trombetas também tem um apelo profético muito forte. No livro de Isaías, capítulo 27, olha só o que diz aqui no versículo 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. A festa das trombetas, naquele dia. Quando a Bíblia fala muito sobre aquele dia, sobre o dia do Senhor, sobre o hoje, compreenda uma coisa: existe esse tempo cronológico aqui, que é um tempo de engano. Existe um tempo profético, onde presente, passado e futuro se misturam. E existe um tempo apostólico, que é o tempo do terceiro céu, onde só existe um dia, o hoje com letra maiúscula. E esse dia é o Shabat. Certo? O problema é que aqui embaixo, não adianta a gente saber disso sem conseguir viver isso. Nós precisamos subir degrau por degrau, degrau por degrau, até chegar o dia onde todo o nosso ser tem revelação disso. Aí eu posso falar: eu não guardo o sábado porque só existe o sábado, o grande Shabat. E a bolsa cheia de antibiótico. Porque não basta você achar que vive uma coisa, você tem que viver tudo. Você tem que viver toda a palavra. Você tem que viver, Ele levou sobre si todas as enfermidades. Se você toma uma aspirina para dor de cabeça, você tem chão para caminhar. Não adianta você falar: não, eu já vivo isso daqui. Não vive. Não vive o básico. Se você se preocupa com o amanhã, você não vive a Bíblia. E precisa aprender a vivê-la um passo de cada vez. Certo? Então, quando a Bíblia fala naquele dia, esse dia pode ser qualquer dia para aquele que desperta. Quando a Bíblia fala naquele dia, qualquer pessoa que está viva espiritualmente pode tomar esse dia para si. E entender. Quando tocar a trombeta, todos que estiverem perdidos com relação ao seu destino virão a Jerusalém, o centro da vontade do Senhor, e o adorarão. É isso que acontece na festa das trombetas. O Senhor vai removendo estruturas da sua mente, estruturas da sua mente, para que você comece a ouvir o som da trombeta, você comece a ouvir o som do Espírito, chamando o seu Espírito. A Bíblia diz que o teu Espírito tem um nome, e neste nome se esconde um propósito. E isso é um som de trombeta. Não é o nome de batismo que você tem, é o nome do seu Espírito, é o nome pelo qual o Senhor te chama. Neste nome está um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. E nós, muitas vezes, o processo de acordar é como o processo de Samuel. Vou jogar tudo isso aqui, não vou pregar mais nada que eu anotei ali. No livro, quando a gente aprende o Senhor chamando Samuel, Samuel responde de primeiro? Não, por quê? Porque ele não confia. Então ele vai aonde? Na paternidade, fala: o Senhor está me chamando? Fala: não. E ele volta. E o Senhor chama ele novamente.
É um chamado espiritual. O Senhor estava chamando Samuel para orar? Não, estava despertando Samuel para um propósito. É diferente. Quando o Senhor chama, Ele nos desperta para um propósito. As trombetas, elas tocam para despertar o povo para um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Amém? Muito bem. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto importante é, nesse dia de 1º Tisrei, que é o primeiro dia do 7º mês, é o dia que se comemora o aniversário da criação do homem, da criação de Adão e Eva, certo? Depois o Senhor estabeleceu através de Moisés um outro ciclo chamado ciclo redentivo. Então ele diz no livro de Êxodo que nós deveríamos comemorar o dia 1º de Nissan como o dia mais importante. Por quê? Porque a humanidade, então existe um calendário onde a humanidade anda para frente. Hoje entramos no ano 5.779 a partir da criação do homem. Esse é um calendário civil, um calendário que anda para frente. O Senhor estabeleceu através da Páscoa e através da libertação do povo e do prenúncio de Jesus que haveria um outro calendário. Esse calendário começaria com o dia mais importante, o 1º de Nissan, que cai em abril, para haver a contagem para a Páscoa. Ali o Senhor estabeleceu um calendário redentivo, onde há um resgate da sua identidade em Deus. Entenderam? O calendário da volta do Senhor Jesus vai se cumprir no calendário 5779 ou no calendário redentivo? Não, gente, tá vendo? Por isso que a gente precisa despertar. Porque a Bíblia diz, no livro de Daniel, que há um tempo, 4 tempos, 2 tempos e metade de um tempo, que conta 7.000 anos. 7.000 anos dentro desse calendário 5779. Estou falando quando Jesus vai voltar? Não. Estou falando que Deus é um Deus de agenda, de tempos. E os tempos, eles contam coisas com propósitos. Quando terminar um tempo cronológico, que os anos vão para frente, se cumprirá um propósito do Senhor para a humanidade. Nós não sabemos quando é esse tempo. O redentivo tem a ver com o resgate da sua própria história. O redentivo independe. Você, por exemplo, pode encontrar a sua identidade de governo e estar preparado para ser arrebatado antes do arrebatamento da igreja. Você pode, na sua morte pessoal, ser recolhido para o Senhor. Isso é um calendário redentivo. Enquanto que é um calendário para toda a humanidade. Esse que nós comemoramos hoje, onde o Senhor escreve um propósito no número 5779, porque os números em hebraico são letras. Então, quando o Senhor escreve números, Ele também escreve códigos, Ele também escreve propósitos. Há propósito a ser vivido nesse novo ano. Quando nós comemoramos esse dia da criação do homem hoje, por que é importante tocar as trombetas? Para que você desperte como criatura. Por quê? Porque nós vivemos sobre o encantamento maligno de ser criador do próprio destino. Essa é a pregação secular, essa é a pregação maligna. E quando nós despertamos e tocamos a trombeta, levantamos como Adão, como Eva, reconhecemos e coroamos o Senhor como Criador, e nós como criatura, e devolvemos a Ele o lugar de soberano. Outra questão importante, como nós sabemos que o calendário está andando para frente, nós sabemos que o tempo da humanidade está se cumprindo. Toda vez que nós chegamos nesse dia, o judeu chama esse dia de Yom Teruah, que significa o quê? O dia do juízo. O dia do juízo. Não é feliz ano novo, porque o nosso Deus não é chocarrice. Que você come as frutinhas, joga para trás, bota vacina do não sei o que, joga para não sei o que lá, faz uma simpatia do não sei o que lá, como o povo fala, e Deus ajuda quem cedo madruga e tudo mais. Esse ano novo de brasileiro. Toda vez que o Senhor começa um novo ciclo, Ele entra em juízo com a humanidade. Então, hoje o Senhor está entrando em juízo com você, e o seu destino
está sendo estabelecido. Aleluia. É por isso que o judeu tem o hábito de, nesse mês inteiro de Elu, que nós estamos terminando hoje, eles tocam a trombeta todos os dias. Por quê? Para que o povo desperte ao som da trombeta e comece a fazer uma avaliação do que fez no último ciclo. Por quê? A Bíblia vai descrever em Levítico 23, a partir desse dia, o próximo dia é o dia mais importante do ano, que vai cair no dia 18 desse calendário gregoriano. É o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação na Bíblia. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje o Senhor julga o seu destino. E no dia 18 ele dá o veredito do julgamento que ele está fazendo hoje, de acordo com o arrependimento que você apresenta diante dele. Por isso que nós, como igreja, estamos em jejum, para que haja arrependimento da sua parte, para que você apresente arrependimento para o Senhor. É um tempo de despertamento, porque nós não conseguimos despertar para a palavra pura, a palavra que diz respeito somente a Deus e não a nós, a palavra que não promete coisas para a nossa alma, a palavra que revela quem Ele é e os propósitos dele. Nós já temos a palavra que o Senhor vai entregar para você, mas primeiro você precisa desse lugar de alinhamento. Outra questão muito importante desse dia: todas as festas, o calendário bíblico, ele é um calendário lunar, lunisolar, mas na verdade lunar, basicamente lunar. Por quê? Porque os povos estavam espalhados. Dava para medir quando começava um ciclo olhando para o sol? Não. Como é que eles podiam fazer isso? Olhando para a lua. Quando a lua estava assim, estava assada, eles sabiam que se cumpria um mês. Então todas as festas importantes são marcadas na lua cheia, porque não há dúvida, são 3 dias de lua cheia forte que fica no céu, e as festas eram comemoradas ao ar livre. Então todo mundo sabia daquela festa. Então quando você vai lá, a Páscoa, aos 14 dias de Nissan, Yom Kippur, aos 10 dias do 7º mês, tabernáculos, todas as festas, aos 15 dias, todas as festas são marcadas na lua cheia. Por quê? Para que não houvesse dúvida, todo mundo pudesse ir ao encontro. A única festa que é marcada na lua nova é a de hoje. Agora, qual que é o problema? Que na verdade a lua nova você não vê no céu. Então como que a gente sabe que é o dia da festa? Entendeu que festa sinistra? Por quê? Porque é uma festa somente para os espirituais, que se movem por aquilo que ouvem, não por aquilo que veem. É uma festa altamente profética. Por quê? Porque ela vai anunciar aquilo que ainda não é visto. Por isso que ela abre um outro tempo de festas. Todas as festas acontecem num ciclo. Aí essas festas acontecem no meio do mês, tudo bem? Tem uma festa que acontece no primeiro dia do 7º mês. Por quê? Porque o 7º mês é o mês da obra perfeita. O 7º mês personifica o mês do Shabat, do 7º dia, do dia onde deve se levantar um memorial a Deus. A Bíblia diz sobre o Shabat: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás de toda obra e glorificarás ao Senhor. Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos entregando a Ele o governo. Dizemos: eu não dependo da força do meu braço, eu dependo do seu sustento. A obra é sua, quem faz é o Senhor. E há um dia para que o Senhor seja glorificado como Deus. Certo? Aí pensa, raciocina. Quando chega na colheita, a colheita acontece aonde? No mês 7. Quem dá a colheita? Entendeu? Aí no primeiro, vocês estão entendendo mesmo isso? Só quem guarda o sábado entende, esse que é o problema. A porta das festas é o Shabat. Mas não tem problema, prega assim mesmo. Quando está o 7º mês ali, no primeiro dia que não dá para enxergar nada, a lua está escura no céu, o Senhor fala: esse é um dia de memorial. Memorial a quê? Ao que você levanta um altar de memória?
a todas essas coisas que eu estou falando aqui, a Ele como Criador, a Ele como o Deus da colheita, a Ele o agricultor, e você adentra as festas do descanso. Quem goza das festas do descanso? Quem conhece o descanso, quem celebra o descanso, quem valoriza o descanso, quem entende o mistério do descanso. Todas essas festas da colheita, em outras palavras, quer dizer o quê? Quem não entra pelo Shabá, não colhe. Resumindo a frase, é essa. Por quê? A colheita está escondida dentro do Shabá. Ficou muito difícil? Puxei demais? A colheita está escondida, onde a porta, a entrada do portal, a lua está escura. Você só entra pelo som da trombeta. Você só entra neste lugar de destino espiritual se você ouve a trombeta. Aleluia! É isso que está acontecendo hoje. Aleluia. É isso que o Senhor está falando com o seu espírito. Você precisa se posicionar para ouvir a trombeta. Você precisa decidir ouvir a trombeta. Porque a colheita, a festa mais importante, a festa mais cumprida, a festa dele conosco, está escondida dentro deste lugar, cujo portal é uma noite sem lua, onde nós só entramos pelo som do shofar. Como vocês aqui estão na categoria de Samuel, vocês precisam de um pai espiritual que fale para vocês o que está acontecendo, para que vocês ouçam o que o próprio Deus está falando, mas Ele está falando, vocês entendem isso? Eu sou o Eli da vez aqui, traduzindo para vocês o que Ele está falando, mas quanto mais vocês amadurecerem, mais vocês vão atravessar e entrar neste lugar e ouvir a própria trombeta, a própria voz do Senhor liberando o destino. Profeticamente, também cremos que esse será o dia onde o Senhor Jesus será coroado como o Rei dos Reis, reconhecido por todas as nações após o arrebatamento e tudo mais. Por que nós sabemos disso? Porque dizem os estudiosos que, como o Senhor cumpre uma agenda, né? Dizem os estudiosos que o dia que José foi levantado como governador do Egito, era a festa das trombetas em Israel. Era hoje, o dia em que José foi consagrado governador do Egito, era um dia de Yom Teruah, um dia de liberação de destino, um dia de liberação de destino. O Senhor está liberando destino no seu espírito. O grande problema é que, como muitos de vocês dormem um sono muito profundo, vocês estão falando, nossa, tem um destino, mas é um processo de despertamento, o espírito, não é aqui, ó gente, ó. É uma vida que começa a fluir dentro do seu espírito, você fala, gente, é isso, eu não sei o que é, mas é, porque é assim que o espírito desperta, eu não sei o que é, mas é. E o Senhor está despertando o seu espírito para que você consiga entender. Você tem um destino. E quando tocam as trombetas, esse destino se cumpre. Aleluia! Por isso que é um dia de liberação de destino e de juízo. A sua vida está sendo julgada perante o Senhor. E dependendo de como você tem se posicionado, esse destino é liberado ou não. Se você está misturado com o costume pagão, sono, morte, aprisionamento, apatia. Se você vai se desvencilhando, vida começa a fluir dentro de você. Você começa a despertar, as coisas começam a fazer um outro sentido para você. Você começa a ter fome de ter um destino espiritual. O Senhor começa a ministrar o seu espírito a respeito desse destino espiritual. O Egito não te seduz mais. Você começa a ser preparado para exercer governo no Egito. Yom Teruah, festa das trombetas. Vamos encaminhar para a palavra que o Senhor deu para nós? Esse dia
que nós estamos celebrando hoje, por causa dessa questão da lua, por causa desse lugar do profético, é chamado de o dia escondido. O dia escondido. Pensa, dentro do dia escondido está a revelação do nosso destino. Não é lindo? Não é lindo isso? Ai. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí no livro de Salmo 81. Antes da gente falar especificamente da palavra que o Senhor nos deu, eu queria falar sobre o ano 5779. Como eu disse para vocês, não existe número no hebraico, só existem letras. As letras têm peso de número. Então, quando você lê na verdade uma palavra, né? Então, você não lê um número, como tem para nós, que não quer dizer nada. Então, não é uma questão de numerologia, não é uma questão de superstição, é uma questão daquilo que está escrito, certo? Muito bem. Nós não lemos os primeiros 5 e os primeiros 7, porque simplesmente nós não vamos estar vivos, nós não vivemos centenas, nós só vivemos dezenas. Então, para nós, importa só os últimos 2 números, que é o 79, certo? Então, nós lemos o 7, que é a letra Ain, que fala do olho. Então, significa que dentro desta década, o Senhor está trabalhando a abertura da visão do seu povo. Certo? E o 9, que agora mudamos, né? Para a letra Té, que significa o quê? A letra Té, ela é como se fosse um cajado, um varão com uma serpente enrolada. Ela é a personificação daquele mastro que Moisés levantou no deserto, para que aqueles que foram picados fossem libertos do veneno da serpente. Então é uma letra cheia de significados ocultos, porque ela fala da revelação do mal, para que haja cura, como aconteceu com Moisés, quando Moisés, o povo foi picado pela serpente no deserto. Como é que o Senhor estabeleceu a cura? Criou-se uma serpente de bronze, denominada Neustã, e ela foi erguida no deserto. E todos aqueles que olhavam para aquilo, que tinham discernimento do que tinha acontecido, recebiam cura do veneno que corria neles. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que é um ano de guerra, que é um ano das estratégias malignas serem reveladas, é um ano de fim de ciclo, é um ano de posicionamento. Outra interpretação dessa letra é de uma mulher grávida. O desenho da letra parece uma mulher grávida. Então também ela anuncia coisas novas, anuncia o fim novo, anuncia discernimento. Tem um livro maravilhoso chamado Mulher Apostólica, que eu quero indicar para vocês. E neste livro a autora, que é maravilhosa, ela explica essa letra e explica tudo que está incutido dentro dessa letra sobre a palavra discernimento. Ou seja, é um ano para que a gente tenha discernimento espiritual, para encerrar as coisas e entrar dentro de um outro propósito. Então é um ano de ação, é um ano que o Senhor exige que a gente se posicione, que a gente discina o que é uma coisa, o que é outra. Por isso eu estou trazendo essas palavras para vocês, que a gente se posicione. É um ano de eleição no Brasil, é um ano de posicionamento da igreja, é um ano onde as estratégias malignas começam a ser reveladas às nossas famílias, à nossa vida, à nossa igreja, para que haja posicionamento e derrota do inimigo. Amém? E isso está relacionado com a palavra profética que o Senhor nos deu no livro de Salmo 81. Diz assim o Salmo: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril e suave a harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova. Hoje. Certo? Hoje. Esse salmo foi feito para falar sobre algo que aconteceu no dia de hoje. Aqui diz: tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, que é tabernáculos, quando será a lua cheia. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José.
ao sair contra a terra do Egito. Aí diz assim, ó, ouço uma linguagem que eu não conhecera. Aqui diz, ouvi uma voz que não conhecia, dizendo, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo um salmo, uma canção a respeito do dia dessa festa, e de repente se levanta um profeta. Se levanta uma voz profética no meio do povo, se cumprindo aquilo que era o dia, que era a voz da profecia. Lembra que eu li aqui de Jeremias 6,17, que diz, se levantou uma voz profética como o som de trombeta, mas vocês decidiram não ouvir? Então era um hábito do Senhor levantar a voz profética no dia da festa da trombeta, e é isso que está descrito aqui. Estava acontecendo a festa, muito linda, era preceito, estava tocando tamborim, saltérios e tudo mais, e de repente ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo, se levantou um profeta, então, oh aleluia! Olha o que Deus disse, livrei os seus ombros do peso, glória e suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. Meu Deus. E te experimentei junto às águas de Meribá. Isso é Deus falando com a nossa igreja, isso é Deus falando com você. Uma palavra que o Senhor entregou para nós. Tudo que eu estou falando hoje para vocês começou nessa palavra. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E o Senhor me deu essa palavra. Aí todo o resto é a construção para que você entenda o que Deus está falando com você. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ó igreja, Deus é bom, se vocês me ouvissem, diz o Senhor. Aqui é o Senhor falando através de um profeta. Entenda o seguinte, gente, a voz do profeta não cala jamais. Ela é verdade no dia do hoje. Ela é verdade naquele dia que toca a trombeta. Basta que alguém ouça com o Espírito essa voz e tome para si, para que ela se cumpra. Entendeu? Muito bem. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se a igreja Deus é bom andasse nos meus caminhos. Oh, meu Deus. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Ah, meu Deus. E deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha. O que o Senhor falou comigo aqui? O Senhor falou, eu quero que você leia essa palavra para a igreja, porque este é o meu desejo. É isso que eu quero fazer neste ano na igreja. Se vocês me ouvirem, o que o Senhor está falando? Eu já falei isso para vocês em outros tempos, mas vocês não me ouviram porque vocês insistiram em andar de acordo com a teimosia do coração de vocês. Vocês insistiram em andar um pouquinho comigo, um pouquinho com o mundo. Vocês insistiram em manter protegido dentro do coração de vocês os costumes pagãos, vários tipos. Vocês insistiram em não me obedecer. Vocês insistiram em ficar com um pé lá e um pé cá. E enquanto a igreja se posiciona dessa maneira, há maldição. Mas o Senhor está falando, eu tenho experimentado vocês. O Senhor tem nos tratado a ponto de achar que vale a pena falar de novo. Para falar, a minha vontade, o Senhor está falando, é meu desejo
abater o inimigo, saciar vocês com mel, o Senhor está falando da cura da alma. Aleluia. E dar para vocês o trigo mais fino, o Senhor está falando de prosperidade. O Senhor está anunciando 3 coisas que é desejo dele fazer no nosso meio em 5, 7, 7, 9. Abater os nossos inimigos, o Senhor falou, é meu desejo abater o inimigo. O Senhor está falando, é meu desejo derramar mel de forma que vocês sejam saciados. O mel é um instrumento de cura do Senhor. E o Senhor está falando, é meu desejo dar para vocês o trigo mais fino, desde que vocês hoje escolham se posicionar nesse marco zero, nesse ponto de início de calendário, onde vocês decidam se posicionar diante de mim. Nós temos 10 dias para oferecer ao Senhor um arrependimento diante daquilo que Ele está nos ministrando. Para chegar no Yom Kippur, Ele dá um veredito e falar, eu recebi o arrependimento de vocês e eu vou cumprir essa palavra que é meu desejo fazer. O Senhor está nos anunciando um tempo de vitória, mas precisamos nos posicionar. Várias vezes o Senhor já me usou para chegar aqui e falar, o Senhor está dizendo que é tempo de arrependimento, que é tempo disso, que é tempo daquilo. Hoje o Senhor está me usando para falar, é chegado o tempo da vitória. É chegado o tempo da liberação do destino. É chegado o tempo da liberação da cura e da prosperidade. Desde que hoje nós ouçamos a trombeta tocar. Ouçamos aquilo que Ele está falando no particular com cada um de nós. Porque cada um de nós precisa de um determinado tipo de posicionamento. Cada um de nós sabe especificamente aonde o Senhor ministrou o seu Espírito nessa noite. Para se comprometer com o seu destino, para se comprometer com esse alinhamento, com esse posicionamento, para que você receba essa liberação que o Senhor está entregando para nós. Olha que a última palavra que nós vamos ler, olha o que Deus diz. Também foi a palavra profética que o Senhor nos entregou. Salmo 75, desculpa. Versículo 1. Diz, graça te rendemos, ó Deus. Graça te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado. Hei de julgar, esse verbo julgar é o mesmo que governar, retamente. Ou seja, o Senhor falou, é tempo determinado, o tempo chegou. E eu quero aproveitar este tempo para julgar e liberar favor para a igreja. Julgar e liberar governo para a igreja. Mas é preciso que ao toque do chofar, a igreja desperte e responda àquilo que o Senhor está nos chamando. E é isso que Ele nos chama hoje, a essa resposta. É muito importante você se familiarizar com a palavra trombeta, porque é dessa forma que nós vamos ser chamados para a boda do Cordeiro no céu. Não despreze a palavra buzina ou trombeta, conforme a sua tradução aí, porque é através da trombeta que nós vamos subir para o céu. Apocalipse capítulo 8 diz que quando os anjos receberem trombetas, vão começar a acontecer coisas. A trombeta anuncia coisas novas, ou de redenção, de vitória, ou de destruição também. Quando a apóstola leu aquele primeiro tempo, que nós estávamos aqui, no livro de, se não me engano, no livro de Números, de Jeremias, vamos falar do acampamento. Números, veja bem, gente, no livro de Números, eles falaram que quando o acampamento ia se mover, ou seja, Deus ia se mover para uma direção, era tocada a buzina ou a trombeta, e o acampamento que estava no lado sul, então tocava um toque específico para o acampamento que estava do lado leste e o acampamento que estava no lado sul. Por que esses dois grupos precisavam de trombetas para serem dispersos? Porque eles estavam muito longe do centro. Era um acampamento de maior número de pessoas, então havia muitas pessoas muito lá atrás, tanto é que os amalequitas atacavam essas pessoas, esses grupos, principalmente o pessoal do sul.
E hoje a trombeta está tocando para as pessoas que estão lentas, que estão dormindo, que estão meio lá atrás, meio, será que tudo isso daí, pô, não vou ter que fazer Natal? Não, a trombeta está tocando para que você possa se mexer. Então, Deus está dando chance para todos nós ouvirmos a trombeta. Porque veja bem como ela explicou aqui, não é uma festa em que a gente vê os nossos olhos nus, são os olhos naturais. É uma festa que a gente tem que ficar esperto, a nossa audição espiritual. A trombeta está tocando e está falando para você se mexer. Sai do seu lugar de conforto, sai desse lugar longínquo, sai desse lugar escuro. Por que o lado leste? Porque o lado leste, veja bem, o sol quando nascia, ele nascia lá, só que ele fazia uma trajetória muito rápida para o oeste. Então o lado leste ficava escuro rápido também. Então eles ficavam dispersos, ficavam sem luz. Então quando a trombeta tocava, o lado sul, que estava distante, tinha que se mexer, e o lado leste, que estava na escuridão, também tinha que se mexer. Ou seja, hoje a trombeta está tocando para os que estão dormindo, aos que estão distantes, aos que estão meio assonados, aos que estão meio perdidos na sua visão espiritual. Hoje a trombeta está nos chamando ao despertamento. Por quê? Porque é interesse de Deus chamar a todos para um novo tempo. Fiquem de pé no nome de Jesus.